Beleza? Eu não sei se eu tirei alguém porque eu comecei a gravar. Bem, mas aí, vamos lá, gente. Eu vou resolver com vocês. Eu gostaria muito que vocês, nessas semanas, são 4 semanas, tá? Se vocês não terminarem o capítulo 3, eu ainda vou ver se eu consigo adiar um pouco. Na realidade, o dia que eu. O dia que. Por exemplo, teve alguns alunos que entregaram um dia depois, tá? Aí, desculpa, gente, eu estou tomando tempo de aula, mas eu tenho que explicar isso para vocês. Teve gente que entregou um dia depois. Na realidade, eu considero até o dia que eu corrigi. Se eu corrigi um dia depois, por exemplo, eu marquei para o dia 22, dia 23 eu corrijo, eu não corrigi no dia 23, corrigi no dia 24. Então, todo mundo que entregou atrasado até o dia 24 eu aceito, entendeu? Mas eu posso corrigir no dia 23, entendeu? No dia 23, aí eu não aceito. Aí dependendo do aluno também, né? Porque tem aluno que está conseguindo, que está fazendo o curso. Agora não deixe para o último dia para mandar, tá? Você pode mandar qualquer dia da semana, tá certo? Beleza? Então eu quero que vocês tragam dúvidas para mim, tá? Eu digo, olha, professor, estou fazendo, porque agora eu vou resolver questões vestibulares aqui, que é do final. Chama, nem sei como é que chama essas questões, sei lá, tem um nomezinho que eles botam, são questões vestibulares, tá? Que está no livro. Eu tenho que seguir mais ou menos o livro. Engraçado que o livro aqui, uma das questões, ele pede para você identificar a lei de Gauss. E ele não dá hora nenhuma a lei de Gauss. É engraçado isso. E a lei de Gauss é importante. Quem quiser ter a lei de Gauss, quem quiser ter o curso de a gente falar sobre lei de Gauss, eu peço para você entrar aqui naquela sala da gente. Para você ter ideia, eu estou tendo aluno do exterior. Aqui, ó, comecei aluno para alunos de física do exterior. E estão pagando a nota preta para fazer o curso. E os alunos brasileiros não dão valor, sabe? Olha, teve um recado de uma menina que ela disse, olha, professor, é o seguinte, se chover, eu assisto sua aula, porque eu não vou poder sair. Mas se não chover, eu vou sair, entendeu? Então não posso assistir a sua aula. Então, quer dizer, é um desdém quanto à aula que é absurdo, que é absurdo. Aqui eu criei uma sala só para vocês, tá? Então, tem 34 alunos, 38 alunos. Eu vou botar o link aqui, porque quem falar sobre a lei de Gauss, que é importante, que vai cair no vestibular, aí a gente tem, tá? Então, eu vou deixar aqui à disposição de vocês, e quem quiser estudar, porque muita gente fica fazendo só para passar no colégio, passar no colégio. Aqui está o link para você ter a aula comigo. Agora tem que ter um Gmail, tá? É fora do curso normal do colégio, embora eu faça live, vá gravar live e tudo, tá certo? Beleza? Bem, então a gente está com quase 50 alunos e, e 114 responderam o negócio. Ou seja, a pessoa não assiste aula nunca e chega lá e responde, tá? Então isso daí eu vou ver com mais carinho para não prejudicar quem está estudando. Uma das coisas que você pode me ajudar é assinar o blog. Assine o blog, porque essas pessoas que não estão assistindo o curso não vão assinar o blog, com certeza. Então, com isso, é mais uma coisa que eu tenho para argumentar quando, no final do ano, esse pessoal todinho vai ligar para mim, vai entrar em contato com a direção, eu quero passar de todo jeito, porque eu estava com Covid, porque não sei o quê, aquela conversa toda. Lógico que alguns casos são de verdade, lógico, eu não estou tirando quem está falando a verdade, tá? Mas a gente sabe que toda vez metade da turma está faltando, então não significa que
Não é possível que todo mundo esteja com Covid, todo mundo está faltando a aula mesmo, tá? Mas teve uma pessoa que falou, disse, não, mas eu tenho direito de faltar, tenho direito de faltar. Eu falei com a coordenação, tenho direito de faltar. Todo mundo procurando direito para não estudar. Então, como aqui a gente está com quem está estudando, aí a gente vai... quem quiser ter o curso para o Lei de Gauss, que tem a mesma importância da Lei de Coulomb, tá? Tem a mesma importância da Lei de Coulomb, mas não tem no livro de vocês, tá bom? Então, gente, dito isso, de tarde eu vou mostrar a questão que em vários... Aliás, talvez eu mostre hoje mesmo, porque senão eu vou perder os sites que eu pesquisei. Pessoal, é o seguinte, a primeira questão, eu não sei o nome do que eles colocam aqui para vocês. Deixa eu ver o nome. É questão de integração. Pronto. Eles chamam de questão de integração. Aqui, essa primeira questão é do capítulo 1, é esfregar e tal. Aqui é o corpo eletrizado e tal, capítulo 1 também. Aqui é lei de Coulomb, tá? A terceira questão, lei de Coulomb. Se vocês tiverem dúvida, a gente faz, não tem problema. Essa questão 4 eu vou fazer só porque ela é muito interessante, tá? Essas outras questões eu tenho certeza que quem está acompanhando o curso consegue fazer, tá? Ele dá a distância, dá a carga 1, dá a carga 2, dá a constante elétrica. Então é só aplicar F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, acabou. Aí é questão só de matemática. Mas a quarta questão, vou resolver aqui com vocês, porque é interessante a maneira com que ele coloca a resposta, tá? Só uma pergunta antes de continuar. Eu quero que alguém me diga, qualquer pessoa, só me diga que se o meu... Pode botar sim, se o meu microfone está ok, porque da outra vez eu passei um bocado de tempo falando, o microfone está cortando. Tá ok, tá ok, obrigado. Bom, Obrigado, gente. Porque eu acho que foi no segundo ano, metade da aula eu perdi. Bem, é o seguinte, a quarta questão da UFRN, tá? Ele diz, se Q1 e Q2 forem duas cargas elétricas, para a situação esquematizada, necessariamente ter-se-á. Vê, primeiro, aqui você tem duas cargas elétricas, né? Q1 e Q2. Então, eu vou desenhar aqui, vou colocar aqui Q1, tá? Q1 e aqui Q2, tá? É interessante a maneira com que ele coloca a resposta. Q1 e Q2. Ora, se eles estão sofrendo repulsão, essas duas não podem ter sinais opostos, concorda? Ou elas têm, ou as duas são positivas, porque estão tendo repulsão, ou as duas são negativas, porque está tendo repulsão, né? Então, na letra A, ele bota Q1 é igual a Q2. Ora, eu não posso afirmar que Q1 é igual a Q2. Pode ser que Q1 seja igual a Q2. Presta bastante atenção, gente. Essa força sempre vai ser igual, porque essa força é calculada assim, ó. K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado. A força vai ser igual, mas não quer dizer que as cargas sejam iguais. Quando você multiplica, vamos supor que uma carga seja 2 e a outra carga seja 3. Então a força vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, qualquer coisa, vezes 9, vezes 10 a nona e tal, sobre a distância ao quadrado, etc. Então você faz o cálculo todo, acha a força de repulsão, e a força de repulsão tanto vai ser igual para uma quanto para outra. A força é igual, mas não quer dizer que as cargas sejam iguais, entendeu? Por ele ter a força de repulsão, e as forças de repulsão têm que ser iguais, porque você calcula a força de repulsão dessa forma aqui, levando em consideração as duas cargas, portanto, é a mesma força de repulsão.
Então, a magnitude da força vai ser igual para as duas cargas, independentemente do valor das cargas. Mas não quer dizer que Q1 seja igual a Q2, tá? Espero que você tenha entendido isso. Eu depois, no finalzinho, na segunda aula, eu vou tirar dúvida, tá? Então, se você tiver dúvida, você anota para mim. Anota para mim. Então, a letra A está dispensada. A letra B está dizendo que Q1 é igual a menos Q2. Ora, se elas fossem com sinais opostos, a força seria de atração e não de repulsão, né? Então, a letra B não pode ser de jeito nenhum, uma vez que se Q1 fosse igual a menos Q2, a força seria de atração e não de repulsão. Então, e outra coisa, mesmo que fosse de atração, Q1 não precisaria ser exatamente igual a menos Q2, tá? Eles podiam ter valores diferentes, assim, em módulo, né? Valores diferentes em módulo, tá certo? Então, a gente vai dispensar a letra B também. Eu vou pular a letra C, porque a letra C é a resposta, e vou comentar a letra D e a letra E. Aqui ele está dizendo que 1 vezes Q2 é menor do que zero. Ora, quando é que uma multiplicação é menor do que zero? Quando você tem mais vezes menos, mais com menos dá menos, ou menos vezes mais, que menos com mais, Professor, pois não, desculpa interromper. Tem uma aluna querendo entrar. pois não, obrigado, meu filho. Eita, acho que tinha mais outro. Pronto, beleza. Tá, gente? Então, vamos ver o seguinte. Quando é que uma multiplicação é menor do que zero? Quando um dos dois tem sinais opostos. Ele tem que ter sinais contrários, né? Porque a multiplicação só dá negativa, menor do que zero, se eles tiverem sinais. Ou é mais com menos ou menos com mais. Então, tchau esse cara aqui. Porque eles não podem ter sinais opostos, uma vez que a força é de repulsão, tá? Aqui ele bota um ou. Aqui essa vírgula não está muito boa. Você tem que colocar um ou, tá? O ou, em matemática, é união de dois conjuntos. Significa, ele está dizendo que Q1 é maior do que zero, portanto é positiva, ou, porque é união, tá? É união. Você não pode dizer e Q2 é menor do que zero. Bem, Q1 sendo maior do que zero e, ao mesmo tempo, Q2 sendo menor do que zero, elas estão com sinais opostos, né? Se elas estão com sinais opostos, tchau, esse cara aqui, porque ela não pode, já que a força é de repulsão e não de atração. Então, a resposta à letra C é a melhor resposta. Por quê? Porque ele diz que a multiplicação das duas cargas é maior do que zero. Ele não falou sobre o valor em módulo das cargas. Não, ele só falou que se você multiplicar uma pela outra, vai dar um cara maior do que zero. Ou seja, ou vai ser mais com mais, que dá maior do que zero, ou vai ser menos com menos, que dá maior do que zero. Então, essa questão muito boa, tá? Muito boa, eu gostei dela, tá? Muito boa. Essa questão daqui de cima, pode ser que vocês tenham dificuldade, mas é uma questão de ter dificuldade só de matemática, entendeu? Porque é uma aplicação de fórmula direta. Você faz K, Q sobre D ao quadrado. O cara dá o D. O cara dá o Q. O cara dá o outro Qzinho. O cara dá o K. Quer dizer, é só fazer a conta de matemática. Ah, não sei fazer essa conta. Aí você tem que treinar, tá certo? Você tem que treinar e fazer conta com potência de 10 e tal, e você vê se está correto. As outras 2 e 1 não vou fazer não, porque é negócio de atritar lã com não sei o quê, série trigoelétrica, que no início a gente está tendo dificuldade, mas depois, francamente, acho que vocês não têm mais dificuldade de jeito nenhum. Eu vou comentar somente essa parte aqui, que é porque a resposta dessa questão, da 2, é a letra A, se eu não me engano. A 1 e a 2 estão corretas. A 3 está correta, está errada por quê?
ele fala isolantes ou dielétricos. Dielétricos é a mesma coisa de isolantes, tá? São substâncias que não podem ser eletrizadas. Você eletrizou na sua casa, você fez uma experiência junto comigo, na sua casa, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, não. Você fez uma experiência na sua casa que você eletrizou uma caneta. E a caneta não é um condutor, tá certo? Então, corpos isolantes podem ser eletrizados, sim. Então, essa afirmativa está errada. As outras afirmativas um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons, está correto. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado. E se ganha elétrons, passa a ficar negativamente eletrizado. Por isso que eu não estou discutindo essas questões, porque é muito simples mesmo. Tá? Beleza, gente? Mas essa quarta é bem interessante, por isso que eu quis discutir com vocês. Tá? Vamos para a quinta questão? A quinta questão diz, observe a figura no triângulo equilátero, deixa eu botar outra aqui azul. Neste triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos vértices. Então, vê só, todas as 3 cargas têm o mesmo valor absoluto. A gente está num triângulo equilátero. Então, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, tá certo? Então, está tudo equânime, igual. As cargas são iguais, embora essa aqui seja negativa, essa aqui é menos que, essa é mais que, essa é mais que, mas em módulo elas são iguais. Estão no vértice de um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais, está tudo igual. Tá? Então, como está tudo igual, ele pergunta o seguinte, o vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre o vértice 1 é qual? Veja, sobre o vértice 1, devido à influência de 2, a força vai ser de repulsão. Então, vai ser para cá, assim. Deixa eu botar menor um pouco. A força vai ser assim, de repulsão, tá certo? 1 em relação a 3 vai ser de atração, de mesma magnitude, porque não são iguais em módulo, são iguais em módulo. Então, vai ser de atração em módulo. Veja, você tem aqui 2 vetores, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus. Ora, se essa reta aqui dá 180, então aqui dá 120, tá certo? Ora, se dá 120, metade de 120, porque como esses 2 vetores são iguais, o vetor resultante vai ser exatamente aqui no meio, né? Vai ser exatamente aqui no meio, certo? Quando você traçar um paralelograma aqui, você vai ter o vetor resultante exatamente aqui no meio, concorda? Exatamente com 60, aqui, né, esses 2 vetores de 120 graus, ele vai estar com 60 graus. Realmente aqui é 60 graus, porque você pode pensar, como é que você pode pensar? Deixa eu ver, como é que você pode pensar aqui? Esses aqui, esse ângulo oposto pelo vértice, então aqui é 60, aqui é 60, tá? Se aqui é 60, isso tudo aqui, esse ângulo de 60 mais esse ângulo aqui dá 180, então esse ângulo todo é 120, tá? Esse ângulo todo é 120. E, obviamente, a metade de 120 vai dar exatamente 60, vai dar exatamente aqui no meio, tá? Não tem dúvida. E por que está para cá a força resultante? Por que está para cá? Porque esse vetor está puxando para baixo, porque essa carga é negativa, e esse vetor está empurrando aqui para cima, já que essa carga é positiva. Positiva repele positivo, positivo atrai negativo. Então, você vai ter 2 vetores exatamente iguais, e o vetor resultante vai dar exatamente no meio. Tá? Então, eu espero que isso daí você não tenha dúvida. Se você tiver dúvida, a gente pode discutir na próxima aula. Eu gostaria muito, eu não sei se vai dar tempo para vocês na hora do almoço, eu não sei como é que está o negócio de almoço e tal, mas eu queria que vocês vissem questões para mim, tá? Me trouxessem questões. Professor, eu tentei fazer tal questão e não consegui, certo? Ou não entendi uma explicação dessa, tá?
eu vou fazer a chamada e vou dar a abertura. É porque eu estava querendo chegar naquela questão que eu falei, que está errado em tudo quanto é site. Aí, quer dizer, eu fico com pena de aluno hoje em dia, porque o aluno vai no site, aí vê que vai no site, acredita naquele site. Um dos sites é o Descomplica, que é um site famoso, tá? E mesmo assim está errado. Quer dizer, é por isso que a importância de um professor é muito grande, sabe? Embora às vezes o aluno não gosta de determinado professor e tal. Alguns simpatizam com o professor, outros não simpatizam, mas é importante o professor, tá? Bem, uma carga de prova Q é colocada num campo elétrico o campo elétrico é 2 vezes 10 a terceira, e ele colocou Newton por Coulomb. Poderia ser volt por metro, mas aqui a gente está vendo Newton por Coulomb. Sofre uma ação de uma força de 18 vezes 10 a menos 5 newtons. Então, quanto é que vale a carga? Então, você tem que E vezes a carga é igual à força, né? Então, a carga que você quer calcular, ele quer saber a carga, né? A carga vai ser a força sobre o campo E. Aqui é Newton por Coulomb. Então, o Coulomb vai lá para cima. A força, ele colocou que é 18 vezes 10 a menos 5. Posso deixar sem unidade, porque está no sistema internacional. E o campo vai ser 2 vezes 10 a terceira. Desculpa, gente. 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira. Resolvendo isso daqui, eu vou continuar aqui do lado, tá? 18 dividido por 2 dá 9, tá? Vezes 10 a menos 5. 10 a terceira está embaixo, então vai ficar 10 a menos 3 em cima. Então, 10 a menos 5 com 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 8, né? 10 a menos 8 Coulomb, porque a unidade de medida da carga elétrica é Coulomb, tá? Então vai ser 9 vezes 10 a menos 8, resposta letra A, tá certo? Daqui a pouco eu vou perguntar se vocês estão todos me seguindo. E se tiver qualquer coisa, por favor, pare a aula, não deixe andar, tá? Eu estou andando assim meio rápido, porque vocês estão acompanhando a aula. Eu estou com quantos alunos aqui? São alunos que têm acompanhado todas as minhas aulas, tá? Então, que é metade do que responderam lá e tal, né? Mas fazer o quê, né? Vamos lá. A sétima questão. Duas cargas elétricas de mesmo módulo, não quer dizer que seja do mesmo sinal, mesmo módulo, mesmo valor, né? Quantitativo, né? Em sinais opostos. Então, uma é positiva e outra é negativa. São colocados uma determinada distância. No ponto médio da reta que une as cargas, essa questão é interessante, tá? Então, vê só, elas têm o mesmo módulo, mas têm sinais opostos. Então, uma é positiva, tá certo? E a outra é negativa, né? Elas têm o mesmo módulo, tá? Então, se aqui vale Q, aqui vale menos Q, tá? Ora, a gente sabe que o campo sai do positivo e entra no negativo. Essa questão a gente discutiu, tá? Essa questão a gente discutiu aqui, tá certo? A gente discutiu ela, tá? Foi um dos motivos da gente estudar o quê? Potencial elétrico, não foi? Um dos motivos de a gente estudar potencial elétrico. Aqui você tem um campo, lógico que você tem que ter um campo. Porque se ele sai do positivo e entra no negativo, aqui está se somando o campo, tá? O campo é um vetor. Ele entra no negativo e sai do positivo. Então, existe o vetor campo elétrico aqui. Tá? Muito bem, vamos continuar. São colocados a certa distância. No ponto médio da reta que une as duas, então vamos pegar o ponto médio aqui. Vamos pegar o ponto médio aqui. Tá? Vamos pegar o ponto médio. Se ele está no ponto médio, significa esse aqui é um ponto médio, né? Significa que essa distância é igual a essa distância aqui, concorda? Ele está no ponto médio, eu posso chamar isso aqui de x, de qualquer coisa, né? Essa distância para o ponto médio é igual a essa distância para o ponto médio, não é isso?
Aí ele pergunta qual é o potencial. O potencial é calculado como quem? Eu não sei nada de cor, gente. Desculpa, eu não sei mesmo, nada de cor. Então, eu vou ter que deduzir. Quem souber como é que calcula o potencial elétrico, me diga aí. Potencial elétrico vai ser o quê? E vezes D? É E vezes D, né? E vezes D. E vezes D, veja só, preste atenção. E vezes D para um campo elétrico uniforme. Por que eu lembro dessa fórmula? Porque eu sei que o campo pode ser dado por volt por metro. Ou seja, eu posso colocar o campo dessa forma aqui, volt por metro. Então, a voltagem, o potencial elétrico, é E vezes D. Tá? Veja o seguinte, se as cargas. Veja o seguinte, se esse campo não for uniforme, presta atenção aqui, gente. Se esse campo não fosse uniforme, aliás, não é uniforme, mas se essas cargas não fossem exatamente iguais, se o ponto não fosse exatamente no meio, etc e tal, se essas cargas fossem diferentes, esse ponto aqui, como o campo não é uniforme, ele teria um potencial diferente de zero, tá? Porque vamos chamar esse cara de A e vamos chamar esse cara de B. Então ele vai ter um potencial devido a A, deixa eu botar outra cor aqui, ele vai ter um potencial devido a A, que é E vezes D. E vai ter um potencial devido a B, que é E vezes D também. Concorda? Porque o valor absoluto do E, vou botar valor absoluto, tá? Valor absoluto. Do D eu não preciso botar valor absoluto, porque eu não quero botar para a esquerda sendo negativo, para a direita sendo positivo, não interessa. Mas o valor absoluto de A, do potencial de A, e o valor absoluto de B é E vezes D. Isso daí eu sei. Só que o VA, ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele vem numa carga positiva, tá? Então, o VA, que tem o VA tem o mesmo módulo de VB. Tem o mesmo módulo de VB. Só que VA, ele é positivo. Então, você tem aqui VA positivo e tem o mesmo módulo de VB. Já VB vem de uma carga negativa. Então, o potencial elétrico de VB é negativo. Tá? Então, você tem que VB é negativo. Tá? Eu acho que talvez alguém não tenha entendido aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer a chamada agora e eu queria que vocês me perguntassem qualquer questão dessa que eu expliquei. Então, veja o seguinte, ó. Por que eu estou pegando esse E sendo igual para os dois? Porque ele está exatamente no meio, porque as cargas são exatamente iguais, tá certo? Então, o potencial tanto de A quanto de B são iguais em módulo, mas o de A é positivo, porque vem de uma carga positiva, o potencial de A. E o potencial de B é uma carga negativa, porque vem de uma carga negativa. Ou seja, se eu botar um corpo aqui para eletrizar e ligar na Terra, ele não eletriza. Por quê? Porque ele está sendo puxado por A, mas está sendo empurrado por B. Exatamente igual. Ou seja, o potencial resultante, VA mais VB, aí eu vou botar agora sem módulo, porque um é positivo e outro é negativo, é igual a zero. Então, embora ele tenha campo elétrico, o potencial é zero. Isso a gente discutiu quando eu estava dando o início do curso, o início de potencial elétrico, tá? Então, a gente... Letra A, o campo elétrico é nulo? Não, não é nulo, não. De jeito nenhum não pode ser nulo, porque aqui sai da carga positiva e entra na carga negativa. O campo e o potencial são nulos? De jeito nenhum, porque o campo não é nulo. O campo não é nulo, de jeito nenhum o campo é nulo. O potencial é nulo e o campo elétrico não, correto. Por quê? O potencial é nulo por causa da simetria, uma carga é negativa, então está dando um potencial negativo aqui, uma carga positiva, então está dando um potencial positivo aqui, e de mesma magnitude. Então, quando você somar as duas, vai dar
zero. Tá? Vamos continuar. O potencial elétrico é numericamente 2 vezes, essa é besteira, o cara botou 2 vezes e tal, não tem nada a ver. Como é que o potencial elétrico é numericamente igual, 2 vezes maior que a intensidade do campo elétrico? Pela simetria, não tem lógica nenhuma. Tá? Existe o campo elétrico, que é diferente de zero, e o potencial elétrico é igual a zero. O campo e o potencial elétrico não são nulos. Não, o potencial elétrico é nulo, certo? Então, a resposta, a letra C, tá? Eu vou fazer a chamada com vocês agora. Eu vou gravar essa aula agora. Gravar não. Deixa eu gravar, deixa eu postar essa tela está um pouco bagunçada, mas deixa eu passar lá para o grupo. Deixa eu passar lá para o grupo. Deixa eu passar lá para o grupo primeiro. Pronto. Aqui eu vou apagar daqui a pouco para continuar, tá? Então, primeiro, professor, minha internet já está horrível. Isso é um problema de muita gente. Está caindo, se eu entrei agora. Tá, tudo bem, não tem problema não. Gente, eu vou fazer a chamada para vocês. Mas antes de fazer a chamada, não, fazer a chamada logo. Por favor, coloque seu nome e a turma, por gentileza. Pronto, gente. Mais alguém falta assinar? Tranquilo? Beleza. Agora eu queria ver se vocês entenderam todas as questões, sim, mais ou menos. Aí você me faz a pergunta sobre determinada questão que você não entendeu. E não é complicado, tá? Porque botar assim que não entendeu nada, eu sempre acho muito complicado essa postura, tá? Então coloque, por favor, sim ou mais ou menos, para ver se a gente entendeu até agora. Teve alguém com alguma dúvida? Bem, gente, então eu vou considerar que não teve nenhuma dúvida. Agora, quem está acompanhando o curso, é natural não ter dúvida. Agora, eu preciso que vocês façam os exercícios, tá? Eu vou apagar aqui, tá, gente? Eu preciso que vocês façam os exercícios propostos do capítulo 3 e capítulo 4, para, nas próximas aulas, a gente ter dúvida, porque senão, o que vai acontecer? Eu vou avançar para o capítulo 5, tá? Não tem para quê. Se a gente não está com dúvida mais em potencial elétrico nem campo elétrico,
Agora, eu estou abrindo espaço para quem quiser fazer o curso, porque para mim é um trabalho danado, mas se tiver quórum, fazer o curso da Lei de Gauss, tá? Porque é importante, cai em vestibular, e eu francamente não sei por quê. Ele colocou até uma questão, pode falar? Quem quer falar? Não. Ele colocou até uma questão, que é a questão 9 aqui, tá? E eu estou resolvendo todas. Se dá para resolver todas, eu vou ter que pegar outra lista de exercícios, tá? O ideal é que vocês trouxessem as questões para mim, entendeu? Então, eu sei que vocês têm com muita questão e tudo, mas tá com muito trabalho de outras matérias e tudo, mas tentem ver algumas questões que vocês acham que não conseguem resolver, porque vocês têm praticamente um mês para me entregar, porque eu acho que eu vou corrigir o terceiro e o quarto trabalho, o segundo e o terceiro trabalho, a atividade juntos, não sei. Mas pode ser que não, tá? Então pode ser que eu corrija primeiro, para dar menos trabalho, eu corrijo logo o terceiro capítulo. Então vamos fazendo, tá? Para ter dúvida, tá? Bem lá, vamos lá. Todas essas questões aqui são de vestibulares, tá? Se você quiser pesquisar na internet, tem como você copia exatamente isso aqui e você coloca o que você acha na internet. Agora, com essa ressalva, né? Tinha uma questão que estava errada no livro, eu pesquisei, achei 3 sites, e bons sites, igual do livro. E não tinha lógica, tá? Então, quer dizer, é dose, né? Então, vocês precisam de entrar em contato comigo. E podem entrar em contato comigo, tá? Para tirar dúvida, para marcar uma live e tal. Beleza? Então, vamos continuar. A oitava. As linhas de força do conjunto Q1 e Q2 são mostradas a seguir. Está aqui. Para originar essas linhas Q1 e Q2 devem ser, respectivamente, lógico que se eu chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, está saindo de 1 e está entrando em 2. Então, a 1 é positiva, deixa eu botar outra cor aqui. A 1 é positiva e a 2 é negativa, né? Então, não tem o que fazer, né, gente? A 1 é positiva, a 2 é negativa. Então, deve originar essas linhas Q1 e Q2, que devem ser, respectivamente, Q1 maior do que zero, Q2, cadê? Menor do que zero. Está aqui, letra B. Tá? Não tem nem o que falar, né? Não precisa ser igual, tá? Veja só, pela simetria da figura, pela simetria completa da figura, poderia ser que Q1 fosse igual a menos Q2, tá? Ele poderia colocar isso, seria uma forçação de barra, mas poderia colocar isso, tá? Que é igual a menos que 2. Pela simetria total da figura. Você vê que essas setinhas estão exatamente no meio, as linhas de força estão entrando aqui, as linhas de força estão saindo daqui. Está exatamente simétrica, tá? Então ele poderia escrever uma coisa desse tipo aqui. Mas ele escreveu igual. Igual não é, porque seriam positivas todas as duas e as linhas de força iriam se repelir. Então a resposta correta é a letra B de bola, tá? B de bola, tá? Vamos lá. Ó, aqui, ó, uma das questões da lei de Gauss, tá? Uma das questões da lei de Gauss seria isso aqui. E ele não botou no livro. E ele, engraçado que ele botou uma questão sobre isso. A figura a seguir apresenta as linhas de força de um campo elétrico, duas cargas pontiformes, né? Com base na análise da figura, responda os itens a seguir. Quais são os sinais das cargas A e B? Vamos chamar que isso aqui seja A, né? E aqui seja B, né? Então, A é negativa, né? Porque está entrando nela. E B é positiva, porque está saindo dela, né? Crie uma relação entre os módulos das cargas A e B e justifique. Aí é que vem a lei de Gauss, tá? Veja o seguinte, essas linhas de força, tá? Se você for ver na prática, elas são praticamente infinitas, tá? Você não tem uma linha de força aqui, outra aqui e tal. Mas a densidade das linhas de força, aí não, aí são. Aí ele quis mostrar a densidade das linhas de força. Então, veja só,
Essa carga B tem mais linhas de força saindo do que a carga A tem entrando. Vê? A carga B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele tem 16 linhas de força saindo. Tá? Então, o fluxo elétrico, ou seja, a intensidade do fluxo elétrico da carga que sai de B é bem maior do que entre A. As que entre A só são essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, é de 16 para 8. A gente não viu lei de Gauss. A gente não viu. Tá? Mas quando o fluxo, ou a intensidade do fluxo elétrico é o dobro, e aqui é difícil a gente ver que é o dobro, porque ela não é uniforme, não é, sabe, o fluxo não é uniforme, a gente não tem como botar. Só se a gente botasse uma esfera aqui, arrodeando B, a gente via que saía 16B. Vou colocar uma esfera aqui em B. Colocar uma esfera aqui em B. Coloquei uma esfera em B. Aí você vê as linhas de força que estão saindo de B. E vou colocar uma esfera aqui em A. E você vê as linhas de força que estão entrando em A. Então, como o fluxo, a intensidade do fluxo em B é o dobro de A, significa que o módulo de QB é o dobro do módulo de QA. Tá? Esse assunto a gente não viu. Mas quem quiser ver, a gente vê bem melhor, tá? Pelo curso de lei de Gauss, tá bom? Então, a gente pode deduzir isso, tá certo? Então, ele pergunta quais são os sinais da carga, a gente já falou. A carga A é negativa e a carga B é positiva. Justifique, porque como é que se justifica? As linhas de força estão saindo de B e estão entrando em A. Então, está mais do que justificado. Então, a letra A está respondida, né? Cria uma relação. Criei de acordo com a lei de Gauss, que a gente não viu. Ou seja, as linhas de força que estão saindo aqui nesse círculo que eu fiz aqui em B, é o dobro das linhas de força que estão entrando em A, pelo desenho. Então, significa que essa carga B tem uma intensidade maior do que a carga A. E pela intensidade do fluxo, como uma é o dobro da outra, significa que a carga B tem o dobro da carga A em módulo, tá? Em módulo, né? Lógico. Porque uma é positiva e outra é negativa. Então, isso aqui é pela lei de Gauss, tá? Que é tão importante quanto a lei de Coulomb, tá? Seria possível as linhas de força do campo elétrico se cruzarem? Isso aqui não tem crase, não, tá? Seria possível. Isso aqui não tem crase, não, tá, gente? Seria possível as linhas de força, as linhas do campo elétrico se cruzarem? Gente, nunca uma linha de força vai se cruzar. Nunca. Por que, que não vai se cruzar? Imagine, pelo absurdo, imagine que se cruzasse, tá? Uma linha de força está vindo para cá, tá certo? Saindo uma carga positiva e entrando na carga negativa. Então você tem um campo elétrico aqui, né? Você tem um campo elétrico aqui. E vamos pegar uma outra linha de força que esteja, porventura, se cruzando para cá. Se cruzando para cá, então você tem uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, né? E você vai ter um campo elétrico para cá, não é isso? Me diga uma coisa, veja a incoerência. Se você tiver duas linhas de força que se cruzam, nesse ponto, a carga elétrica que você botar aqui de prova vai seguir essa linha verde, ou vai seguir a linha laranja, ou iria seguir aqui uma soma vetorial das duas, né? Não tem lógica, porque um pouquinho antes a soma vetorial seria totalmente diferente do que depois, né? Não tem lógica, tá? Você não pode ter um campo elétrico nessa direção, cruzando outro campo elétrico
noutra direção, tá? As linhas de força de um campo elétrico jamais se cruzam. Tanto é que se você tiver positivo com positivo, as linhas de força fazem isso, né? Elas jamais se cruzam, tá, gente? Jamais se cruzam. As linhas de força não se cruzam de jeito nenhum, tá? Não tem lógica. Toda vez que você tiver uma carga que você colocar aqui, ela vai ser tangente à linha de força. Se colocar a carga aqui, vai ser tangente à linha de força. Aqui vai ser tangente como? Aqui vai ser tangente, de acordo com o laranja, vai ser tangente para cá. De acordo com a verde, vai ser tangente para cá. Ora, vai ser a soma vetorial? Não tem sentido nenhum, tá? Não tem sentido nenhum. Ou é uma coisa ou é outra. Então, não existe possibilidade das linhas de força se cruzarem, tá? Não existe. Eu não sei se está bem explicado, eu posso até explicar melhor isso aqui depois, usando lei de Coulomb, mostrando que a carga ela sempre ela vai perpendicular. A gente poderia. Depois eu penso no outro exemplo, tá? Então, essa daqui não poderia jamais, porque iria endoidar as linhas de força, beleza? Muito bem, aqui a gente tem a questão da UEL, Paraná, né? Uma carga elétrica positiva Q gera um campo elétrico em sua volta. Muito bem. Duas superfícies equipotenciais, uma de 3 volts e outra de 5 volts, né? E o percurso da carga elétrica, não interessa o percurso, está saindo de 3 volts para 5 volts. Então, está subindo o potencial. E a carga é positiva. A carga é positiva, está aqui, a carga é positiva, né? E está saindo o potencial. Está subindo o potencial. Então, vê, se ela está subindo o potencial, ela está contrária ao movimento natural dela. Então, o trabalho não é da força elétrica, tá? O trabalho da força elétrica é você acompanhar o campo elétrico, porque se essa carga, se esse potencial é de 3 volts, se esse potencial é de 5 volts, significa que essa carga é positiva. Significa que o campo elétrico está assim, tá? Por isso que esse potencial aqui, que está mais perto, a distância está mais perto, desculpa, é maior do que esse potencial aqui. À medida que vai se distanciando, V é igual a E sobre D. Quanto maior o D, não, V é maior. Tá vendo que eu não sei nada de decorado? E quem me corrigir ganha ponto, viu? Agora tem que corrigir rápido, né? V é igual a E vezes D. Quanto maior o D. Puxa, aqui não, peraí. Ah, sim, não. Aparentemente sim, né? Vê só, vê que coisa estranha. Se o campo fosse uniforme, né? Se o campo fosse uniforme, mas o campo não é uniforme, né? Então, já que o campo não é uniforme, como é que é dado o campo? É KQ sobre D ao quadrado, não é isso? Então, E vezes D, que é a voltagem, vai ser KQ vezes sobre D ao quadrado, que é o meu E, vezes o D, né? Então, D corta com D, então fica KQ sobre D. Quanto maior o D, menor o V, tá? Quando ele não é um campo uniforme, tá vendo, gente? Tá vendo? Não tem como dar errado. Aqui eu botei, mas só se o campo fosse uniforme. Como o campo não é uniforme, o V você tem que calcular dessa forma aqui, entendeu? Porque o campo não é uniforme. Então, cada vez que você se distancia, aumenta mais o V abaixa. Então, aqui é 5 volts, aqui é 3 volts e assim por diante. Muito bem, mas aqui tem 3 volts, aqui tem 5 volts. E a carga, ele falou que é de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? 2 a menos, vezes 10 a menos 6 coulombs. E passa de 3 para 5. Então, ele vai perguntar o trabalho, né? O trabalho vai ser o quê? Q vezes delta V, né? O trabalho vai ser esse, Q vezes delta V. E o trabalho vai ser um trabalho negativo, né? Porque vai de B para A, né? Ah, não, de A para B, desculpa.
Ele está indo do maior potencial para o menor. Ele vai de A para B. Desculpa, gente. Ele vai de A para B. Se ele vai de A para B, então ele está a favor do campo, então ele é um trabalho elétrico mesmo, normal. Então, é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, vai ser 5 menos 3, 2. Então, o trabalho vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 10 a menos 6, e o trabalho é medido em joules, que é a medida de energia e trabalho. Vamos ver se a pergunta é essa. A pergunta é essa, e a resposta a gente já deu 4, então a resposta é a letra A. 4 vezes 10 a menos 6, tá? Acho que dá para a gente resolver mais uma, tá? Lógico que eu quero que vocês tenham entendido essa, né, gente? Entendeu porque varia inversamente proporcional à distância? Porque o campo não é uniforme, tá? Se o campo fosse uniforme, você pegaria, multiplicaria E vezes D, tá? O campo é uniforme, quanto maior a distância, maior a diferença de potencial, tá? É igual ao campo gravitacional. Quanto maior a altura, o campo é uniforme, quanto maior a altura, maior o potencial gravitacional, tá? Então, quanto você sai daqui para chegar aqui, o potencial em A é maior do que o potencial em B, tá certo? Mas isso só serve para o campo uniforme, quando G é uniforme, ou então quando é uniforme, tá? O potencial aumenta E vezes D. Quando não é uniforme, aí você tem que calcular assim, ó, V é igual a KQ sobre D. Então fica inversamente proporcional à distância. Curioso isso, né? Mas é de se prever, porque se o campo é uniforme, à medida que você se distancia, à medida que você aumenta a altura aqui, né? Você vai aumentando o potencial. À medida que essa distância é maior de uma para outra, a diferença de potencial é maior, tá? É maior a diferença de potencial, tá? Mas só para campo uniforme. Deixa eu dar um print nessa tela, botar lá para vocês. Tá? E aqui é só o cruzamento e tal. Mas aqui eu expliquei pela lei de Gauss. Deixa eu dar um print aqui também. Certo? Beleza, acho que dá. Talvez dê para a gente resolver mais uma. Vamos ver. Vamos lá. Uma última questão para. Puxa vida, a gente só tem 2 questões. Pô, podia resolver essas 2 questões, né, gente? A carga Q, 2 vezes 10 a menos 6, é colocada num ponto do espaço e fica sujeita à força de 10 newtons para o norte. Nesse ponto, calcule a intensidade de sentido do campo elétrico. É muito fácil essa questão, então, essa questão é muito fácil. Vai ser a F sobre Q, concorda? Então, basta pegar F, que é 10 newtons, e dividir por Q, que é 2 vezes 10 a menos 6, não é isso? 10 a menos 6. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Tá? E agora a gente chegou na questão que eu queria discutir com vocês e mostrar para vocês, tá? Por curiosidade, tá? Você resolve essa questão a 12, tá? A 13 a gente conversa depois. Caracterize um campo elétrico capaz de equilibrar no ar, próximo do solo, uma gota de óleo de 4 vezes 10 a menos 10 gramas e carga de mais 10 elétrons. Cada elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí você vai no gabarito do livro, tá aqui, ó, capítulo 5, aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 4. Você vai nos sites da internet,
Você vai nos sites da internet, está aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 4. Você vai em outro site da internet, ver a resposta. Aqui não dá nem para ver. Aqui não dá nem para ver. Eu não sei nem porque eu botei isso. Vamos lá. Esse daqui vai no outro site. E esse é do Descomplica, tá? Ele bota aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 4. Certo? Aí você vai no outro site da internet, tá? E você encontra a questão, se eu não me engano, é 39. Eu vou pegar só a resposta, tá? Só a resposta da questão 39. Tá? Dá uma ampliação aí no seu negócio. Questão 39. Aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 4. Isso no site Passei Direto. No site Passei Direto. Tá? Até que você chega esse site aqui, AZDoc. Pois não, fala. Que também está errado. Qual foi a minha resposta? Deixa eu ver aqui. Eu nem sei onde é que eu botei minha resposta. Eu faço essa questão, eu vou fazer essa questão com vocês, tá certo? Lá para 2h30, tá bom? Eu vou fazer essa questão para vocês, mas é muito engraçado, tá? Parece que está errado também. Se não me engano, é 10 a menos a 10 a sexta, se eu não me engano. Algo desse tipo aqui. Não, estou vendo a questão errada, desculpa. Desculpa, gente, estou vendo a questão errada. Aqui, está aqui a questão correta, tá vendo? 2,5 vezes 10 a sexta. Tá? Então, essa é a resposta correta. Quer dizer, de 5 sites, 4 estão errados e o livro está errado. Né? Então, é isso aí, pessoal. Guarde suas dúvidas para a próxima aula. Alguém esqueceu de assinar a chamada? Não. Não. Beleza, então, gente. Então, até 2h30. E, por favor, por gentileza, tragam dúvidas, se você puder. Selecione dúvidas, capítulo 3 e capítulo 4. Beleza? Que aí eu procuro a resposta. Beleza? Aí a gente procura a questão e vai resolver a questão que você está com dúvida, tá? E se tiver qualquer dúvida nessa aula da agora, você traz também. Beleza? Então, valeu, gente. Bom almoço para vocês. Eu vou finalizar a gravação aqui. Boa tarde. Até Tchau, Lucas. Até 2h30. A gente